Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Elnatan Felipe e eu falo do canal Influenciando. Nesse momento eu vou pedir uma ajuda para você. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações através do sininho que está logo aqui abaixo do vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Será um prazer tê-lo aqui. Ousadia, ato de ter coragem, bravura. Mateus capítulo 14, versículo 29 diz assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Deixa eu falar com você algumas coisas aqui. Esse cenário que Pedro estava vivendo, que nós acabamos de ler, era um meio a uma tempestade, um grande problema, um turbilhão. Eu sei que você muitas das vezes se encontra dessa mesma maneira. E às vezes o sentimento é que você acabou de sair de um problema e entra em outro, acabou de sair de um problema e entra em outro. Onda após onda, quebrando em cima de você, onda após onda, te jogando para baixo. Mas deixa eu te mostrar um cenário. Essa história que nós estamos falando aqui é contada em 3 formas diferentes através dos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e João. Agora eu vou falar sobre a história de Mateus, que para mim é uma das mais especiais. Os discípulos estão vindo de um grande milagre. Jesus acabava de multiplicar através, você conhece, dos 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão só de homens, 5.000, fora mulheres e crianças. Depois desse cenário, Jesus fala o seguinte: ei, entrem no barco e vão para o outro lado. E Jesus se afasta. Eles sozinhos entram na embarcação, entram naquele mar e o mar começa a bater, as ondas começam a tentar derrubar o barco, a tempestade começa a se levantar e no meio daquilo tudo aparece Jesus caminhando sobre as águas. Nós sabemos que era Jesus, eles não sabiam, para eles era um fantasma. Mas mesmo assim, em meio àquele turbilhão, em meio àquela grande dificuldade, em meio àquela incerteza que eu sei que você também vive muitas das vezes, Pedro se levanta e fala: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. E ele sai para fora do barco, coloca seus pés para fora do barco e o versículo que nós lemos, Jesus fala: vem, já que você quer, já que você se dispôs, mesmo sem saber o que está acontecendo, vem. Atos de fé, atos de coragem. Muitas das vezes é isso que Jesus busca da minha vida e da sua vida. Em meio ao problema, em meio ao caos, em meio à dificuldade, saber e confiar que existe um Deus. E quando existe um Deus, quando você sabe que esse Deus faz parte da sua vida, do seu dia a dia, do seu momento, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você coloca o pé para fora do barco e vai. Foi isso que Pedro fez e é isso que Jesus muitas das vezes espera de mim e espera de vocês. Algumas lições nós tiramos desse texto, algumas lições boas. Uma delas é: há momentos em que Jesus nos dará ordem que nós não entenderemos. A primeira lição é: há momentos em que as ordens de Jesus, dadas a nós, são pouco entendidas. A ordem de Jesus que nós não entendemos. Jesus falou para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos não estavam mais acostumados a andar sozinhos. Para onde eles iam, Jesus estava junto. Mas Jesus deu uma ordem para eles: vão, e vão sozinhos. Ele não falou que estaria do outro lado. Ele não falou que viria sobre as águas. Ele só disse: vai, vai e pronto. E eles obedeceram. Muitas das vezes acontece isso comigo, acontece com você. A vida se levanta, Jesus nos dá ordens, a estrada vai se encaminhando por caminhos que a gente nem espera. Mas com certeza é o trilho da nossa vida nos encaminhando pela vereda que Jesus direcionou. E quando a gente entende isso, a gente começa a andar melhor nos caminhos, sabendo que, mesmo que as circunstâncias se levantem de um lado, do outro, um problema, uma dificuldade, Ele está conosco. O salmista diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O mesmo salmista fala que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pode andar num caminho de trevas, de escuridão, pode andar sobre as águas, sobre o mar, numa fornalha de fogo, mas quando você sabe que o caminho que você está trilhando te leva a Cristo, porque Ele está com você, nada te para. Então, mesmo que a ordem de Jesus seja até estranha, aceite, entenda que Ele tem um propósito para isso. Segunda lição: muitas das vezes as provas se levantam em nossas vidas, mas para que Cristo trate algo em nós. Às vezes as coisas acontecem e a gente só reclama.
Ah, mas já acontece isso. Ah, é só comigo. Ah, com outro não acontece. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa. Toda vez que Jesus permite que algo se levante na sua vida e na minha vida, Ele quer tratar algo com você. Ele quer tratar algo comigo. Ele quer nos levar para um outro nível. É muito bonito a gente ver e lembrar a história que Ezequiel conta. Medirão 1000 côvados e as águas bateram nos pés, as águas bateram nos artérios, as águas bateram nos joelhos, as águas bateram nos lombos, mas há águas mais profundas e que não dá para ter o pé, para ter o controle. Nesse nível espiritual, nesse nível de vida com Deus, a gente perde o controle. Por quê? Porque a gente coloca a nossa vida na mão de Deus e Ele direciona. Então, muitas das vezes, Ele quer nos direcionar e nos levar para o mundo dEle. Vá para o mundo de Deus. Entre no mundo de Deus. Não fique no seu mundo, na sua pequenez, na minha pequenez. Às vezes a gente traz Deus para o nosso mundo e fica achando que não, por esse caminho, é por aqui que eu serei abençoado. Não, quando você confia, você valoriza. Quando você valoriza, você descansa. E quando você descansa, você aprende e alcança o nível que Deus preparou para você. Então entenda, há coisas que acontecem para tratar você. Terceiro ponto, mesmo de longe, Jesus vê o seu sofrimento. Jesus não estava no barco, Jesus não estava próximo deles, mas Jesus sabia que eles estavam no meio de uma tempestade. Foi até eles e parou a tempestade. Você lembra, nesse cenário, ou no outro cenário, ou em outras passagens, você lembra a tão fatídica história que Jesus no barco dormindo e os discípulos atônitos. Ora, e Jesus se levanta e fala, vento, mar, aquieta-te. E eles começando a perguntar entre si, ora, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar fala e obedecem? Jesus tem todo o controle. Quem tem todo o controle consegue se estabilizar em meio ao problema. Então, toda vez que você e eu nos desesperamos, significa que estamos achando que perdemos o controle. De fato, perdemos, porque nós não temos poderes. Mas quando nós confiamos que o nosso Deus é poderoso sobre todas as coisas, nós valorizamos a perfeição. Nós valorizamos o caráter de Deus. Nós valorizamos quem Ele é. E quando valorizamos quem Ele é, descansamos e confiamos. Então, mesmo de longe, Jesus está vendo o que você está passando. Não ache que está sozinho, não. O que está acontecendo é uma fase do seu processo para você alcançar um outro nível. Quarto ponto agora. As ações de fé nos colocam em situações extraordinárias. Eu vou repetir para você. Quarto ponto. As ações de fé nos colocam em etapas extraordinárias. Jesus não pediu para Pedro sair do barco. Jesus não deu ordem para os discípulos saírem do barco. Mas Pedro, no versículo que nós lemos, Pedro se prontificou e falou para Jesus, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. E Jesus falou, vem. Jesus reagiu a uma ação de Pedro. Deixa eu te contar um segredo. Muitas das vezes, Jesus mais reage do que age. Ele está esperando que você dê o primeiro passo. Às vezes uma bênção que não se abriu ainda, uma porta ainda que não escancarou na sua vida, uma vitória que não aconteceu ainda, está faltando que você dê um passo de fé. Ações de fé vão te levar a níveis extraordinários. Dê o passo de fé. Passo de fé é colocar o pé mesmo sem ver a escada. É subir mesmo sem achando que não tem nada. É no escuro você andar sabendo que tem um Deus que segura pela sua mão. Um Deus que te carrega no colo. Um Deus que entende o que você está sofrendo. Entende o que você está passando. E não está longe, mas está perto. Porque os ouvidos deles estão, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Ele te vê, Ele te entende e Ele é poderoso para tudo resolver. Quando você entender isso, você vai saber que o seu Deus é poderoso e não há nada que possa escapar das suas mãos, porque tudo que pode Ele operar, ninguém pode contra. Paulo fala isso, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas o versículo antes fala, eu sei passar dificuldade, eu sei passar tristeza, eu sei passar perseguição, mas em tudo eu sou bem-aventurado, porque quando você bota o seu valor da confiança em Deus, você entende que Ele pode tudo e nada pode contra Ele. Então o seu medo não vai falar mais alto. O medo tenta fazer com que você seja separado de Deus. O medo tenta fazer com que a sua confiança seja quebrada.
Quando você perde a confiança em alguém, você já passou por isso. É difícil perder a confiança em alguém, você não volta mais. A pessoa fala alguma coisa, faz alguma coisa, você não consegue mais acreditar, não consegue ter mais um relacionamento. Desde que o mundo é mundo, o inimigo tenta quebrar o relacionamento do homem com Deus. E é isso que ele faz quando te injeta medo. Quando ele coloca medo em você, ele faz você achar que Deus não pode. E isso é crucial para tudo. Quando você acredita que Deus não pode, quando você acredita que o mal é maior, quando você acredita que o problema é maior, quando você acredita que a falta de emprego é maior, quando você acredita que a falta de saúde é maior, você tira o poder da mão de Deus. E é isso que é a grande questão. O inimigo, muitas das vezes, ele não está nem aí para mim e para você. Ele só quer que a gente tire o valor que Cristo merece. E tirando o valor que Cristo merece, ele quebra uma linha de relacionamento. E quando você perde relacionamento, você perde intimidade. E com a intimidade vem outras coisas, vem bênçãos, vem amores, vem proteções. É isso que o inimigo quer. Então não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer de hipótese alguma. Acredite e creia que Deus é poderoso para resolver qualquer que seja essa sua situação. Como nós falamos, atos de fé te levarão a níveis extraordinários. E quinto e último, o milagre acontecerá. Deixa eu te contar um segredo. Jesus é o mais interessado que você vá bem, que você dê certo. Deixa eu te contar. Mateus 8. Jesus descia do Monte das Oliveiras. Jesus descia do sermão que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Quando ele desce do sermão, vem um leproso em sua direção. Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. O que Jesus responde? Quero. E imediatamente aquele homem se tornou são. Jesus, ele está extremamente interessado que você seja abençoado, que você seja próspero, que você seja feliz. O que ele precisa? Que você se achegue a ele. O que ele precisa? Que você dê passos de fé. O que ele precisa? Que você creia que ele é poderoso e tem um relacionamento para que o seu nível espiritual a cada dia alcance níveis ainda maiores. Creia que ele é poderoso, seu Deus é poderoso, ele está com você. Acredite, tenha fé. Tenha ousadia, seja corajoso e ele te abençoará. O milagre acontecerá. Deus te abençoe. Muito obrigado. Mais uma vez, nos siga nas redes sociais, nos siga nesse canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação nossa e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.